Oi. Bom, gente, tem algumas que ela tem que fazer reunião todo mês, né? Mas aí tem uns pontos que eu queria deixar registrado, porque amanhã eu vou ter que apresentar um plano de ação de coordenação, que não pode ser tão detalhado, porque, por exemplo, tem coisas de ENAD que a gente vai ter ações ENAD, eu vou ter um plano de ação só para ENAD, que aí a gente vai pensar melhor, detalhar melhor, mas aí eu fiz um assim meio geralzão e vou já falar para vocês assim algumas coisas, tá? Uma coisa, primeiro, né? Eu fiz uma listinha aqui, só para não esquecer. Eu nunca compartilhei o PPC do curso com vocês, né? Eu sou uma péssima, mas vou compartilhar, que está atualizado. É, Não, em algum momento você já compartilhou, Elga, mas pode ser é, que não tenha atualizado. eu vou compartilhar tanto o do 100% EAD, quanto o do semipresencial, porque a gente está rodando os dois cursos, né? Então, os dois ali foram mais ou menos atualizados. A pasta de planos de ensino já foi compartilhada com vocês. Aí, o que que eu vou pedir? Não olhar de tudo, mas das disciplinas que vocês pegarem de gestão, dá uma olhada na bibliografia, só para ver se os livros que estão indicados no plano de ensino ainda estão na biblioteca virtual, tá? Porque aí, se não tiver, eu vou pedir para vocês falar, ó, esse livro aqui não existe mais, porque às vezes mudam sem aviso prévio. E como a gente vai receber MEC, quer dizer, estamos para receber já ó, quase É 2 isso, anos, essa né? história do MEC já desde É, 2024. mas vai que vem. Aí a gente já aproveita para essas que a gente vai trabalhar, dá uma olhada na bibliografia. Se não tiver, aí indica algum outro livro. Aliás, assim, só uma pergunta. Falando em MEC, alguém tentou atualizar o currículo Lattes? Ah, eu fiz, mas no Tô final do ano tentando, Gil, passado. tô tentando desde janeiro também e não tá Ah, progredindo. então, é Tem porque eu algum tentei problema fazer na isso plataforma. ontem. Eu, eu, eu já tentei. Eu tentei, assim, bem no comecinho de janeiro ali, dia Aham, 6, 7, não tá. consegui. Tentei a semana passada, não consegui também. Fica tentando rodopiar e Não, não não, vai. não. Então, E, veio para mim, veio uma mensagem dizendo que a plataforma estava fora do ar, Ah, inoperante. então para ti ainda chegou a mensagem, porque É. para mim ficou rodopiando, rodopiando e aí Aí eu falei, expirou. não, tudo bem, deve ser uma manutenção de TI, alguma coisa assim. Depois eu não tentei de novo. Então, quer dizer, não, assim, realmente essa situação existe, né? Tá bom, beleza. É porque eu tentei fazer uma atualização, aproveitei que eu ia usar o link do Lattes para botar em alguma coisa e aí fui atualizar e não consegui. Beleza, desculpe, a Elga. Era só para. relaxa. Porque acho que assim, a gente precisa fazer essa atualização, né? Para o Sim, Mac também, tem que estar no semestre, você tem que ter atualizado naquele semestre. semestralmente. Tá. É. Então, aí a gente vai vendo, nem a gente não acabou de ser alocado em tudo, né? Mas vocês podem ir dando. Eu olhei aqui para ver se eu tinha compartilhado mesmo, eu compartilhei. Tá na pasta Gestão Ambiental, Planos de Ensino. Aí tem os planos de ensino aqui. Só dá uma olhada se está tudo na biblioteca virtual, que tem que estar tudo na biblioteca virtual. Ô, Elga, então tá, Hum. deixa eu só te perguntar uma coisa a respeito dessa questão da bibliografia. Normalmente, lá no plano de ensino, tem três referências bibliográficas básicas e, eventualmente, algumas complementares. De preferência, três também, né? Mas pode até ser mais. Eu acho que pode ser até Então, 5. se a gente observar que algumas das referências não estão mais disponíveis lá no Minha Biblioteca, a gente vai ter que substituir Sim, por alguma que esteja que disponível. esteja disponível lá. Tá. Tá? Tem que estar na Então, na biblioteca verdade, a virtual. gente vai fazer uma atualização, né? É, Tá. É porque, assim, se você for olhar os planos, a maioria dessas referências já são bem antigas, viu? Algumas acho que, assim, nem deveriam ser mais usadas.
Pelo menos as que eu conheço. Nesses que a gente começou a atualizar, né, para o currículo novo, eu olhei, eu verifiquei se estava tá. tudo lá. Mas Tá. nem todas as disciplinas Nem mais todas, tá. antigas, não. Não, eu Então, estou aí perguntando pode dar isso. uma olhada. Eu estou perguntando isso porque assim, eu já vi algumas referências que são usadas nos conteúdos de algumas disciplinas, que são referências de, sei lá, 2010, 2005, às vezes até mais longe. Então, assim, dependendo do assunto, tem assunto ali que, assim, se não for de 2020 para cá, teria, assim, Então, gente, teria que o atualizar, né? curso é de todo mundo, então pode sugerir, procura alguma coisa mais atual, aí sinaliza, ó, mudei, tá aqui atualizado, que aí eu Tá. coloco lá, porque essa pasta nossa pode mexer nela, mas aí me Tá. avisa que eu tenho que substituir lá na pasta do regulatório. Eu sei que isso dá um pouquinho de trabalho, mas às vezes eu fico um pouco incomodado, porque toda vez que eu tive que fazer pesquisa, assim, qualquer tipo de pesquisa científica para qualquer coisa, mestrado, especialização, né, até doutorado, essa era uma coisa que a gente sempre Pede ficava trabalhos recentes, pegado. né? Tem que ser referência atual, tem que ser no máximo 5 anos de publicação, essas coisas, né? Então, assim, dependendo do assunto, principalmente nessa nossa área de meio ambiente, as coisas estão mudando assim freneticamente. A atualização é. Então, assim, eu sei que dá trabalho, não tem jeito, né? Então, isso é uma coisa que a gente vai ter que fazer, tá, gente? Aí, Tá. mais na frente, eu vejo se fizeram, a gente cobra e vou compartilhar o Helga, PPC. o prazo, mais ou menos, só para a gente se organizar. Acho que deu Então, a gente vai mês, acabar assim. essas alocações, eu acho que até março, né? Se bobear, vai ter gente entrando. Então, a gente, até final de março, a gente faz isso. Tá? Então, Beleza. começo de março, né? Começo não, fim. Final de março que final, tem a porque até alocação. o começo a gente deve tá entrando disciplina. Tá. Final de março, tá. Aí, só para avisar que a gente vai continuar com o Momento ENAD, que já foi dito, sabe? Aquela coisa de pegar o encontro síncrono, deixar um finalzinho lá para trabalhar alguma questão. E aí isso serve para todos os cursos, que isso vai ser de forma geral, tá? Que foi solicitado na reunião de coordenação. E aí, uma das ações que a gente está pensando para o ENAD, que eu estava conversando com o Kennedy Wallace, né? Porque a gente tem pouca adesão quando a gente marca, né? Palestra, marca isso, aquilo. É um saco, eles não comparecem muito, mas nem por isso a gente não, assim, vai deixar de fazer coisas. Aí eu conversando com o Kennedy, a gente pensou em fazer vídeos de resolução de questão, que não precisa ser ao vivo. Então, gravar um videozinho, vou pegar uma questão aqui da minha disciplina, principalmente discursiva. E aí discutir aquela questão. Pode até ser objetiva também. Então, além do momento TENAD, eu vou pedir, porque aí a gente disponibiliza lá uma questão por mês, o videozinho, um por mês, de alguma questão de um assunto que vocês se sintam à vontade em explicar. Pode pegar o ENAD passado, alguma coisa ali. Tá. E aí resolver, né? Assim, gravar um vídeo resolvendo a questão, e aí eu posto na comunidade do curso. Porque aí tá lá, eu aviso, a gente olha, e aí quem tiver interesse faz, né? Vai lá, assiste e tal. E aí a gente fica fazendo pelo menos uma questãozinha por mês e a gente coloca lá no ambiente. Elga, então, assim, seria gravar pelo menos uma questão do ENAD, de preferência uma discursiva, pode ser também uma não discursiva, porque assim, quando eu olho lá no ENAD, nas várias provas do ENAD, da área de gestão ambiental ou de engenharia ambiental, tem algumas questões discursivas, só que elas são muito extensas, né? Normalmente são questões que você tem um texto, uma contextualização maior, e aí às vezes tem gráfico, tem tabela, etc. E aí a gente grava, então, uma resolução dessas questões, né?
Agora, tipo explicando. Não posta no Canvas. Não, de vocês não, que eu posto na comunidade do curso. Aí deixa gravado ou YouTube, ou precisa ter o link, né, para eu Tá. poder postar lá. É. E Dá para pode ser gravar até no próprio pelos... Canvas até, se quiser. Pode, é. É. Não, se quiser disponibilizar para a turma, não tem problema nenhum, tá, gente? Problema nenhum. Porque Mas assim, pode ser que não seja exatamente do é mais assunto. uma coisa que fica disponível lá nos É. avisos, sei lá, não sei. E aí, em paralelo, eu disponibilizo na comunidade que vai para todos os alunos. Você quer que a gente faça isso para cada uma das disciplinas? Não, uma questão para cada um. Assim, escolhe uma, porque eu vou Tá, disponibilizar uma questão por mês, tá bom. sabe assim? E É porque tem aí, algumas questões que eu já vi lá no Enad que são assim meio multidisciplinares. Abrangem resíduos, efluentes, mudanças climáticas, e aí, né, fica tudo num pacote só. Dá para fazer isso, né? aí você vê assim, o que você achar melhor. Eu vou fazer Tá. uma tabelinha no Excel e eu compartilho só para dizer, ó, questão tal do ENAD de tal ano. Aí vai ser, sei lá. Flávia, tá aqui o link do vídeo. Aí eu vou depois e compartilho com os alunos, tá? Tá. Aí até quando vocês acham? Porque eu vou fazer uma por mês, mas aí preciso dar um A gente prazo, né? começa em fevereiro? Sei. Até o final de fevereiro, né? Que No aí máximo. começa postando em março, né? Que aí todo mundo já está matriculado, tá? Então vou botar aqui final de fevereiro. Que aí depois eu vou tentar alguém falar um pouquinho de interpretação com eles, sabe? Nem que seja na semana acadêmica, alguém com uma palestra para dar dicas de interpretação para aquela área, a parte de conhecimentos gerais, que tem muita coisa que é Tá. interpretação, né? Você diz. Não, eu estava entendendo a interpretação de texto, que também é outro problema, né? Não, até a Mas o que interpretação de você está falando texto para eles conhecimentos poderem, gerais. para eles poderem fazer a parte de conhecimentos gerais. A parte de conhecimentos gerais fala de um pouco de Não, tudo, um né? pouco de tudo, só que como tem esses textos gigantes, né, que o cara tem que, às vezes, muitas vezes, às vezes ele só precisa interpretar o que está ali para responder. Então, Difícil, hein? Difícil. Porque, assim, na verdade, não é só interpretar o conteúdo, é interpretar o português. exato. Que já vem muita gente com deficiência nessa parte, né? Tem. Então, É assim, o que mais talvez. tem. Não, isso eu não, sinceramente, eu não sei como resolver, porque difícil, né? Essa parte que você está querendo abordar, eu acho super legal, mas você vai ter que buscar alguém que seja Não, tipo um professor de de OSPB, sei lá, nem sei português, qual é o nome que alguém. se dá isso hoje. Nem que O seja de SPB, história, pelo sei amor lá. de Deus, hein, Gil? O Eles SPB, Entrega a entregam. idade, né? Ora o bola. Eles se SPB a gente foi entregam. os últimos a ter aula de OSPB. Eu tive Eu sei educação disso. moral e cívica. Eu também, Depois, eu educação, também. EMC, exatamente. Educação moral e Na cívica. faculdade, na engenharia, eu tive EPB. Estudo dos Estudos dos problemas problemas brasileiros. brasileiros. 1 Também. e 2. É, Tá? também tive estudo dos problemas brasileiros. Era Pensando que isso, não. era Eu esses tô temas. fora. Se bem Eu que já naquela época estudei não tinha estudos o que a gente tem, sociais. a discussão que tem hoje, né? Naquela É, época se discutia história. A época é. do Getúlio, sei lá, coisas que passaram, revolução, não sei o que lá das contas. Hoje tem assunto para falar. A gente estudava exatamente. E ninguém Não, eu fala, acho a né? ideia da Elga ótima, porque quantas questões são, Elga? Acho que são 10 questões, né? No De ENAD? conhecimentos gerais? Eu acho que é isso, né? Não, são 20, não Não, são? 20? não, agora mudou, né? Mudou? Agora mudou. Esse novo Antigamente, formato eu não sei. antigamente eram 9 questões de formação geral. Uma questão de escrever e as outras acho que eram 8 de Múltipla escolha. múltipla escolha. Mas de específico são 20, não são? Mais, acho que são 27, se eu não me engano.
Aí é uma coisa assim. E aí tem 3 que são. Na verdade, eram 3 de escrever. Uma de conhecimentos gerais e 2 de Conhecimentos conhecimentos específicos. específicos. E aí o restante eram mais 8 de conhecimentos gerais, de marcar, e o resto, para completar o total, era a das específicas. Se eu não me lembro que eram 20. Só que agora a prova mudou toda. E agora, o que eles estão falando? Que a prova, ela não é aquela prova tão cansativa que a gente estava acostumado. Aquela prova com textão, que o aluno, aquele desgaste que que é essas que a gente tem agora. A gente vai estar experimentando um novo ENAD. Diz que é super parecida as questões com aquele concurso nacional, com aquele que teve Tá. para o concursão, aquele que teve, sabe, para diversas áreas, o que eles chamaram de Enem dos concursos, né? Sim, Uhum. sim, sim, sim. Diz que as questões são muito parecidas com aquilo. Então, são questões mais problematizadas, assim. Se acontecer isso e aquilo, quais são as ações que você fará? Né? Não tem mais aquela de, por exemplo, assim, a questão tal justifica a outra. Não tem mais aquilo. 1, 2 e 3 estão corretas. Né? É bem diferente agora. A gente vai Já ter que teve, dar. Flávia? Já teve A Já ENAD gente com vai, esse então, na modelo? verdade, meio que no ser os escuro. primeiros, Os né? E seus no primeiros. escuro mesmo. Já teve, Gil, a licenciatura teve no ano retrasado. A licenciatura agora é obrigada a fazer todos os Todo anos. ano. Todos os anos. Então, eles já tiveram em Todas as 2000 licenciaturas? todas as licenciaturas. Ah, Eles tá. tiveram que fazer em 2024, que foi o teste que eles chamaram, né? Ah, Foi tá. desse novo modelo. Agora, em 2025, teve licenciatura, teve psicologia, Vários alguma cursos de de gestão, gestão, economia, administração. administração, acho que ciência Nesse da novo modelo. computação, Tá. nesse E novo não modelo. pode mais levar a prova embora. Não Eles não pode vão mais mais levar a prova embora. disponibilizar A a gente não prova. tem, não pode mais. Mesmo que tu Ah, tá. seja a última a sair, não leva É, mais. porque tinha uma parada que, assim, os 3 últimos, né? Ou nos 10 últimos Não, minutos, né? a última 1 hora, as pessoas que saíam depois quando Uma faltava uma hora, hora para tá. terminar, já poderiam levar, que daí Agora não. que daí os coordenadores ficavam caçando para poder fazer um ranqueamento para ter uma Sim. ideia já de quando. É. Agora, ninguém É, sabe. eu acho que foi por causa daqueles vazamentos que andaram tendo aí, hein? Então assim, Mas eu acho que o INEP nem vai disponibilizar a prova depois. eu acho que não. Não? Não Acho vai, que a Não gente não sei. não. vai ter mais as provas para poder pegar as questões? Pois é, Olha, é isso que estavam falando, que não ia ter tá mais. bem esquisito assim. Então a gente tá meio que no escuro. E agora, o que é uma coisa que mudou bastante para ti que é coordenadora aí, né? Eu como coordenadora aqui do outro lado também tem isso. O que acontece? A gente vai estar sempre sendo avaliado, tá? Um ano é o ENAD, o outro ano é a CPA, que vai mudar bastante, a comissão permanente é essa de avaliação, vai ter muita mudança na CPA. Mas E o CPA é outro interno, né? é interno, mas a gente tem que apresentar os resultados agora de uma Eles outra vão forma. avaliar os resultados da CPA, né? Exatamente, Pro é bem MEC. diferente. Para o MEC. Não vai ser só aquela reuniãozinha de CPA Aham. que a gente Acabou fazia para o acabou MEC. a mamata, né? Acabou a mamata. Vai ter outra atuação e é um ano ENAD, um ano isso aí, e outro ano a gente tem visita. Que agora as visitas, Visitas. elas não são por curso, elas são por área. Então, quando for visitar a engenharia, não vai visitar a engenharia civil, não, vai visitar todas as engenharias daquele campus Daquela ali, unidade. daquela unidade, daquele coisa. Ah, tá. Então, É, no o caso. que aconteceu? Por que eu sei algumas coisas agora disso? Porque a Veiga se Ah, ofereceu porque algumas fazer instituições teste, né? Uma fazer visita teste. exatamente, a gente Ah, passou tá. por visita teste, eu participei de várias reuniões, assim, como eu era da CPA, como eu era disso, daquilo, aí eu participei de várias reuniões de colegiado, dessas coisas, entendeu? Então, e a comissão, ela fica um pouco virtual, tem pessoas que estão virtualizadas, e o outro pouco tá, a outra parte da comissão, ela está presencial. Então, é bem diferente. Bem É, diferente do que a mudou, gente né? já tinha. Acho que estão tentando moralizar, hein? Eu também acho.
mas assim, não sei como é Porque que a gente vai passar por isso, essas né? questões aí de visita tava meio esculhambado, não E, tava? tá, e quando virtualizou tudo, depois naquela questão da pandemia, Da que, pandemia. que virtualizou tudo, eu acho que muitas coisas se perderam, assim. Aí eles estão agora, então, enfim, a gente vai passar por muita coisa diferente, sabe? Que a gente já está acostumado com um tipo de visita, com um tipo de não sei o que lá, É. aqueles ensaiozinhos que a gente faz, né? Agora, o buraco é mais embaixo. A gente vai ter que se adaptar, não tem jeito. Não, a Ué, gente vai fazer todas essas adaptações normais, tá. vamos ver o que que vai e o que que não vai, né? Só que a gente vai É, estar sempre em algum ciclo. Todo curso, ele vai estar sempre em algum ciclo, ou CPA, ou a visita, ou o ENAD. Ele vai estar sempre, que eu acho que é para nunca não estar avaliado, entendeu? Em alguma coisa ele está sendo avaliado. para não passar, para não E ficar não esse tem aquela lapso de coisa, tempo, preparar né? tudo só quando vai vir o MEC, né? Exatamente, tu vai estar sempre, Exatamente, é. tu já vai estar sempre correndo atrás da máquina Ou ali. seja, você Enfim, fica anualmente fazendo atualizações, isso revisões, aí, isso aí, melhorias, né? Não, exatamente, não, não deixar a coisa, né, assim, esmorecer, né? exatamente. É mais, Uhum. mas assim, a gente está aprendendo, né? E tudo que eu estou aprendendo eu passo aí, o que eu sei um pouquinho eu vou passando para vocês. Ótimo. Beleza. E só falar do. Lembra que a gente recebeu aquele papel lá na semana do Fórum STEM? Sim, Com sim, um Ah, não o negócio para vi. QR escrever? Code, É, sim. aí eu entrei e tem inclusive relato de experiência. E aí, não sei se vocês têm alguma coisa que caberia publicação ou não, mas é só para deixar aí no radar. Que tipo de experiência? Por exemplo, semestre passado eu dei aula de química orgânica aplicada para farmácia. E aí eu usei o laboratório virtual como atividade. E no final eu fiz um formuláriozinho para ter a percepção deles a respeito da atividade, se foi legal, se gostou. Ah, tá. Fiz lá. Um questionário de satisfação. Exatamente, mais ou menos assim, né? Se ajudou no entendimento da disciplina, enfim, uma série de perguntas assim. Aí eu vou, por exemplo, usar isso, assim, dá para eu fazer agora um relato de experiência, dizendo como é que foi, qual foi a percepção dos alunos com a utilização de um recurso tecnológico, né? De uma TIC, sei lá. Aí estou vendo, porque é simplinho, assim, é uma introdução, materiais e métodos, resultados, 5 paginazinhas, resolve. Hoje Isso a não foi gente poderia postado, não, fazer, né? de repente a gente podia fazer até da nossa experiência na extensão, de quais são os projetinhos que mais É, aparecem, é. Eu porque até passei para a Elga os três melhores, né, da isso, extensão um e os três melhores da extensão 2. a gente pode ver também, tem como o 2 provavelmente tenha sido a sequência do 1 Alguns que foram, eu, que eu realmente. dei, né? A gente Alguns poderia foram. fazer uma coisinha assim, daqueles nossos trabalhinhos, mostrar o que E que eles Ah, uma é boa conseguiram. ideia. Congresso Internacional. Aí a gente vê o que que transformou, porque teve uns que tiveram os resultadinhos legais, assim. Teve alguns que É, evoluíram, que né? evoluíram. Começaram de uma coisa mais simples, Isso, e e aí progrediu ali. pegaram a ideia e evoluíram para uma coisa um pouco mais ampla, mais complexa. Teve Tipo o esses casos, sim. resultado da curricularização da Isso, da extensão extensão no curso de gestão de gestão ambiental. ambiental, É, a gente pode tentar resultados, fazer isso. a gente pode botar uma coisa assim, resultados positivos da curricularização da Sim. extensão, Vocês, né? vocês sabem qual é o prazo para colocar É isso, até para mandar março. Até mais, março? a gente senta e de repente vê o modelinho, Gil, eu faço um pedacinho, tu faz outro e a gente vai. Pode ser, pode ser. É uma boa. Que Assim, daí, as minhas experiências, assim, mais específicas, são mais usando o Algetec. Tem algumas Você experiências também pode interessantes. fazer, pode, É, pode botar isso no em papel. algumas disciplinas, eu usei algumas das experiências lá do Algetec que ficaram, eu acho que ficaram interessantes para os alunos, né? Mas eu não fiz esse questionário de satisfação. Mas aí pode ser uma É a percepção minha tua. percepção. É a minha percepção.
Não é quantitativo, é qualitativo, sei lá. Aham, é. Mas essa ideia da Flávia eu acho ótima, dos projetos de extensão, acho que a gente pode fazer uma coisa bem bacana. Vou botar aqui no chat o negócio. Eu Que só não aí tenho tem esse várias link do Stem. categorias. São vários. Eu não recebi, eu não vi esse linkzinho. Porque aí eu me lembrei, quando eu vi na pastinha, né, a minha pastinha até veio vazia, mas aí eu lembrei do ano passado que falaram, dava para publicar, tem um montão de coisa, nananã. Aí quando vocês entrarem, você vê que tem várias categorias. Como o meu eu tinha esses resultadinhos, eu entendo que é um relato de experiência, mas né, até todos esses podem ser, que a gente não está fazendo uma pesquisa, né, para descobrir alguma coisa. Mas Na verdade, é uma coisa real, né? Uma coisa é. prática, que já aconteceu. Se Aí existe é esse, isso, você esse tem até formato, março. tá bom. Vamos tentar fazer. E era isso que eu tinha para falar, que aí, principalmente para falar da revisão da bibliografia, da gravação do vídeo, né, com alguma questão. Vou fazer a tabela, deixa eu só escrever aqui que eu tenho que fazer a tabela. E que eu vou compartilhar PPC também, e aí esse momento é que é para todo mundo, né, de continuar fazendo, ser uma coisa contínua Ô, mesmo. ô, Elga, como é que ficaram aquelas nossas aulas práticas que foram enviadas a toque de caixa no final de dezembro? Então, preenchi lá, porque não sei se eu comentei que ia ser só em fevereiro, né? Não, Pagamento, comentou, essas não, coisas. assim, se diz o retorno financeiro disso, né? É, Mas, assim, aí na verdade, eu estou perguntando se aquilo vai foi, ser assim, foi implementado. aprovado, se vai usar, se vai ser implementado. Tudo depende se o primeiro período vai abrir ou não. Ah, Até tá. semana passada a gente estava só com 5 alunos, né? Eu ouvi essa história. A Eu Flávia vou estava entrar chorando. amanhã de novo para ver se aumentou, se não aumentou, porque na verdade vai depender desse quantitativo. Mas Entendi. entendo que, independente disso, as práticas foram construídas e merecem ser, né, É, pagas. Então, a gente preencheu na primeira semana que a gente voltou. O Peter, né, que está trabalhando agora direto com a Celina, ele organizou todos os cursos que tiveram essa construção, organizou quem foi conteudista, e-mail, telefone, preenchido de todo mundo. Aí agora a gente tem que cobrar, né? Ó, tá tudo sim. feito. Eu imagino que a gente só vai ter certeza absoluta que o que a gente criou realmente funciona a partir do momento que forem usadas, né? Porque Para assim, ter a alguém ideia, a ali e gente falar, ó, pensa isso uma aqui não coisa, tá, né? deu, ou deu, não deu, né? É, Só implementando mesmo para ver. tá bom. Não, beleza. Porque se precisar, não sei se de repente, precisa mexer aqui, precisa melhorar ali, não sei. Precisa desse feedback de quem está A lá gente não tem, a aplicando. gente, assim, a gente não sabe esse feedback ainda, né? Uhum. Beleza. Vamos torcer, tomara que tenha aluno e tenha alguém lá. A Porque questão de tem o falta de passo aluno dois. é meio recente ainda, né? Acho que ainda está muito cedo, não está, não? Ou os outros cursos já estão bombando, lotados de alunos? Não, não estão. Mas, por exemplo, pedagogia tinha gente. Tinha já 20 alunos para começar a turma. Tá. A É pedagogia sempre pedagogia, né? tem. Tem bastante aluno na pedagogia, inclusive presencial. Sempre teve. Sempre foi É, um curso muito abarrotado, né? vamos ver. Aí, assim, eu questiono, não sei se você tem essa informação, como é que está o marketing da AFIA ou da Unigran Rio, não sei, para a divulgação dos cursos, né? Só medicina que é divulgada, né, gente? Vamos combinar. É, Não tem nada. eu vejo muita propaganda da Aluno, é medicina. alguém entrar no site e ver que tem o curso, mas não tem propaganda dos outros cursos. É, Aí fica a difícil. medicina tem que. Bom, tudo bem, deixa para lá, porque faz muita propaganda, mas o resultado não parece estar sendo muito bom, não, né? Pelo menos os Tá mó resultados do bafafá Enamed isso, né? parece que não Mas foram bons, né?
E eu ouvi dizer que tiveram 2 resultados, um preliminar que foi bom, mas chegou no final foi ruim, não sei o quê, as pessoas estavam É, correndo tá uma atrás. discussão, né? Tá uma É, discussão a respeito. Assim, eu já ouvi até discussões meio acaloradas na televisão, em noticiário, falando sobre esse assunto. vamos esperar para ver. Tá, Era isso que eu tinha para falar para vocês. E aí, se vocês beleza. quiserem também mais É isso. alguma coisa, só falar. Vou pedir só para vocês deixarem no radar a data 19 de março, tá? Porque vai ser um Que tem? evento, aquele evento do CREA, né? Vai ter uma divulgação maciça agora em fevereiro a respeito desse evento, tá? E, inclusive, vai ter coisa para os estudantes, enfim. Aí Qual é o Presencial, evento? né, vai Gisele? ser Gisele, qual é o evento? presencial. É o CREA aqui. Já teve ano passado a primeira edição, vai ter agora a segunda edição, 19 de março, tá? Assim que eu receber, Elga, eu vou passar para você e para o Ronaldo, tá? É uma Pro Wallace quinta-feira. é uma quinta-feira, justamente por questões logísticas, porque vem gente do interior aí sexta-feira, ponte, aquela coisa toda. Então, vai ser uma quinta-feira, provavelmente vai ser o dia todo, tá? E, Aí tem que né? se inscrever Isso, mas aí vai ser um evento gratuito, presencial. presencial. Aí você se inscreve. Ano Já passado eu me sabe onde? Vai inscrevi. ser na sede, não? Não, ano Porque vai ser passado foi na grande. Marina da Glória, porque foram 4.000 pessoas. Nossa, Aí é bastante gente. Porque bombástico. abre, inclusive, para estudante. Então, até por ser gratuito, né? Então, tem empresas, enfim. Ele já Tem está as no empresas que calendário. patrocinam, né? Não, as empresas que vão justamente para mostrar, por exemplo, projetos. É bem legal. Então, assim, ano passado foi assim o evento, foi bem bacana. E aí, Elga, você sendo coordenador e tal, tá? Isso aí acho que A gente não. divulga e vai sim. Tá? E assim que eu tiver a confirmação do local e da programação, aí eu passo no grupo lá do NDE, compartilho também com o Alas, que também é engenheiro, e com o Ronaldo, tá? Posso até botar naquele grupo que acho que é colegiado, né, das engenharias, que aí de Tem repente todo outros mundo engenheiros pega, lá. tá? Aí Aí a gente assim, divulga. mas a data já tá certa, é 19 de março. Isso eu já Isso. fiquei sabendo hoje, que a data já tá fechada. Tá? Só para ficar no Beleza. radar de vocês. Anotei aqui também, é bom que fica aqui já. Beleza. Então é isso, gente. Obrigada. No final deu certo, né? Conseguimos fazer Viu? hoje. Tudo Gente, certo. muito obrigada, tá? Porque essa semana tá enrolada para mim. Fica Obrigada mesmo. tranquila. Beijo, Beleza. gente. Ó, Beijo, boa gente. noite. Beijo, Boa noite, boa bom Tchau, boa noite, descanso. pessoal. Tchau, Tchau. tchau. Descansem. Tchau.